Brasileira, cirurgia torácica, e provavelmente hoje é a pessoa que tem a maior experiência em cirurgia robótica para câncer de pulmão, até não para cirurgia robótica torácica. Realmente é uma experiência invejável, um espetacular cirurgião com robô, e ele vai hoje nos brindar com suas opiniões sobre quando se recomenda no estádio 3 a cirurgia versus radioquimioterapia, o que vier a seguir. E, obviamente, você vai recomendar barbaridade de cirurgia, não é? Bom, primeiramente, boa tarde, obrigado, Riad e Marcelo, pelo convite, é um prazer estar aqui de novo. Esse evento é sempre muito bom, acho que as discussões são sempre muito boas, e acho que essa aula representa o que é o evento, que é uma discussão multidisciplinar. Esse é um tópico essencialmente multidisciplinar. Meus potenciais conflitos de interesse. Antes de começar, eu queria só relembrar que o estadio 3, como foi colocado, ele é muito heterogêneo. Acho que esse é o ponto principal, e acho que grande parte da nossa discussão e das opiniões muito variadas é porque nem sempre as pessoas falam das mesmas coisas. E a 8ª edição não ajudou. Se a gente for ver, nós temos aqui o T4, mesmo N0, virou 3A. A gente tem tumores que eram N1, que viraram 3A também. Então, o estadio 3 ele mudou. Mas eu acho que um ponto importante aqui, que nos reflete as mudanças do estadio da 8ª edição, é o fato de que tumores grandes, eles são piores. Então, guardem essa informação. Tumores grandes são piores, tanto que eles foram upstage daí para estadio 3. Mas eu queria também deixar claro essa grande heterogeneidade que está dentro de uma denominação única, que é estadio 3. Então, vocês vejam que estadio 3 pode ser algo muito invasivo, como um tumor invasivo no diafragma, pode ser um tumor grande com N1, pode ser um tumor pequenininho com uma cadeia única, ou um tumor no pulmão com múltiplas cadeias linfonodais. E a gente sabe que isso aqui é completamente diferente, mas mesmo assim, infelizmente, ainda está dentro da mesma classificação e gera a nossa grande disputa, muitas vezes, nas reuniões multidisciplinares. Esse é um outro dado importante que eu também queria que vocês guardassem na cabeça, que é o volume de doença mediastinal tem impacto prognóstico claro. Esse aqui é um gráfico que foi publicado aí com base nos bancos de dados da IAUSC, em que a gente vê que quanto mais linfonodos ou mais cadeias acometidas no mediastino, pior. Então, lembrem-se, tumor grande ou então muita cadeia mediastinal comprometida, o prognóstico é pior, ainda que todos estejam debaixo do mesmo 3A. A ACCP percebeu isso, tentou mudar, fez até uma proposta que colocava 3A, 1, A2, A3, A4. Isso aqui não pegou, mas eu acho que é interessante a gente lembrar dessa definição, no qual eles colocam que, por exemplo, o 3A1 seria um achado de N2 intraoperatório, no pós-operatório, na patologia. O A2, um achado intraoperatório, que não é incomum a gente estar operando, você biopsia um linfonodo e ele vem positivo. O A3 seria aquele que você já sabe antes da cirurgia, você por exames de imagem que tem um linfonodo mediastinal comprometido. E o A4 seriam aqueles linfonodos que são bastante volumosos e invasivos no mediastino. Tendo isso em mente, durante a década de 80 era muito comum que os cirurgiões acreditassem que a cirurgia curava, inclusive o N2. Tem um estudo do Dr. Naruki que mostra isso, mas a gente tem que assumir, como cirurgiões, que o N2 significa que provavelmente esse paciente tem uma doença à distância. E esse estudo aqui mostra isso claramente, que mesmo com ressecção completa após N2, o grande problema é a recorrência sistêmica que esses pacientes têm em 70% dos casos. Então, cirurgia sozinha não vai resolver. Isso faz parte de um de um tratamento multidisciplinar, e aí que entra até a pergunta se a cirurgia realmente faz parte desse tratamento multidisciplinar ou não.
Claro que, se eu estou aqui, eu acredito que sim, acho que existe um grupo, e é isso que a gente vai entrar agora. Existem 3 cenários em que a cirurgia é particularmente interessante no N2, no estadio clínico 3, seriam aqueles do N2 em que você acha o N2 no intraoperatório, o N2 que você já sabe que tem no pré-operatório, e o T3 e T4, que são tumores invasivos, que eu não vou abordar nessa apresentação. Eu vou focar na questão do linfonodo mediastinal comprometido. Bom, quando nós temos um N2 achado intraoperatório, ou seja, você está operando e você acha um linfonodo lá, contando que não é um N2 negligenciado, quer dizer, eu fingi que eu não vi na tomografia aquele linfonodão, que não é incomum a gente ver, não sendo negligenciado, você realmente estadiou mediastino e achou no intraoperatório, não tinha nada, e achou no intraoperatório um linfonodo, aí se tem uma pergunta, será que a gente aborta a ressecção, será que a gente prossegue, enfim. Existem alguns estudos, eu selecionei um aqui que nos mostra o que fazer. Isso aqui é um grande estudo de bancos de dados americanos, em qual os autores pegaram o National Cancer Database e pegaram pacientes com doença N2 já sabida, versus pacientes que tiveram N2 achado intraoperatório. Claro que esse N2 foi investigado previamente. E o que eles viram é que tanto faz. Então, o fato de você parar a cirurgia para levar o paciente para uma neoadjuvância ou alguma outra coisa, na verdade, não mudaria o desfecho, porque o prognóstico desses pacientes foi muito parecido quando pareados. Então, a conclusão que a gente tem com esse e outros estudos semelhantes é que, mesmo que você encontre um linfonodo no intraoperatório, estaria ok, toca a cirurgia, mas não esquece da adjuvância, porque, como a gente viu naquele primeiro estudo lá, a cirurgia sozinha não vai resolver o problema do paciente. A gente tem sempre a pergunta, mas e se for uma pneumonectomia? Caso a caso, lembrar que pacientes com pneumonectomia geralmente têm prognóstico um pouco pior. Bem, e o cenário número 2, que é esse que é o que a gente vai brigar sempre nas reuniões multidisciplinares. Então, se colocar vários cirurgiões lá, fecha a porta que vai ter briga, porque as opiniões às vezes são muito fortes. Fazemos tratamento de indução, não fazemos. Toda essa discussão é basicamente, a gente vê isso inclusive na própria sugestão da NCCN, aqui nos guidelines, que você tem um OR aqui, que você pode fazer uma coisa que é quimio-rádio definitiva ou quimio de indução e radioterapia sim ou não, e depois cirurgia. Mas isso tudo tem a ver com os estudos randomizados que tem, eles não foram capazes de nos definir de forma clara se existe papel à cirurgia ou não. Existem vários problemas, eu vou enumerar alguns, mas um dos problemas mais básicos é o fato de que os 2 principais eles foram feitos antes da era do PET. Eles não tinham nem PET, então a possibilidade de selecionar melhor os casos não foi possível nesses estudos. E a gente vê isso até um adendo interessante, que a sobrevida desses pacientes, por exemplo, nos 2 estudos da década de 2000, era da ordem de 15% a 20% em 5 anos, enquanto que os estudos mais novos, com a mesma população, só que passaram pelo PET, isso subiu para 40%. Então, é uma seleção melhor dos pacientes, com estadiamento melhor, definitivamente elevou a sobrevida em 5 anos desse estadio específico. Os estudos mais antigos aí, que não tinham PET, eles são esses 2, o Intergroup e o RTC. O Intergroup é aquele bastante conhecido, vocês já devem, obviamente, ter visto essas curvas, que foi um que comentou, eles compararam a quimio-rádio seguida de cirurgia versus quimio-rádio mais o final da dose de radioterapia. E, basicamente, o que esse estudo coloca é que, para a sobrevida global, não houve diferença em termos de sobrevida global quando comparada à quimioterapia, a quimio-radioterapia e a quimio-radioterapia seguida de cirurgia. Existe uma diferença em sobrevida livre de progressão. E existe um outro dado importante nessa curva, que é esse cruzamento que ocorre aqui. Então, a gente vê que existe um pior resultado inicial, e depois esse resultado ele se abre um pouco, semelhante ao que a gente viu com a radiocirurgia. E isso tem a ver com, provavelmente, um maior número de mortes com a
terapia cirúrgica. Então, foi feita uma análise exploratória, isso é importante falar, exploratória, de pacientes que seriam candidatos à lobectomia ou pneumectomia nesse mesmo grupo, e o que se viu foi que, para pacientes que seriam submetidos a candidatos à lobectomia, haveria sim uma vantagem do tratamento que incluía a cirurgia, enquanto que, para a pneumectomia, a gente vê que as curvas se invertem. E isso tem a ver com a alta mortalidade observada com pneumonectomia. Então, se a sua cirurgia vai ser tóxica para o paciente, de alguma forma, é lógico que incluir a cirurgia vai piorar o prognóstico e aquela curva ela vai ser arruinada e você vai ter um pior desfecho. Então, esse é um ponto que também tem que ser levado em consideração. Qual que será o real impacto que a cirurgia vai causar no paciente? A pneumonectomia é uma cirurgia que causa um impacto grande. Bem, e os resultados do EORTC? Esse estudo comparou quimioterapia adjuvante e aí comparou a radioterapia versus cirurgia. Então, o paciente recebia químio e ia ou para a rádio ou para a cirurgia. E o que os autores observaram, que também não havia uma diferença muito significativa, é interessante que é uma pequena diferença do local onde houve a recorrência da doença, mais doença à distância do que loco regional para a cirurgia, o inverso para a radioterapia. Talvez o controle local tenha sido um pouco melhor com a cirurgia, mas é difícil de concluir isso. E o que ele mostra também é reforçando o que já tinha sido visto no estudo da Albain, que a pneumonectomia vai ter um prognóstico pior. Então, pacientes que vão ter que fazer uma cirurgia como essa, talvez não sejam bons candidatos à terapia multimodal que inclua a cirurgia. E ele mostra também, nesse estudo, que os pacientes que tiveram a negativação do mediastino também tiveram um prognóstico melhor. Então, pacientes que têm uma resposta à quimioterapia teriam também um prognóstico melhor. E o último estudo que eu queria colocar, o terceiro estudo randomizado, foi esse, publicado agora mais recentemente, que é um estudo alemão, o SPATU Trial. Eles fizeram quimio-radioterapia e randomizaram para a cirurgia ou o término da radioterapia. Muito bem, os resultados, mais uma vez, foram semelhantes em termos de sobrevida global. Agora, é importante colocar que esses 3 estudos, eles selecionaram os pacientes de uma forma um tanto, digamos, injusta com a cirurgia. Primeiro, porque existia uma proporção muito grande no número de pneumonectomias que a gente já viu que é pior. Então, quando você coloca a sobrevida global do grupo inteiro, é esperado que vá ser no mínimo igual. Então, houve uma seleção inadequada. Principalmente porque, se os pacientes foram submetidos à pneumonectomia, seus tumores eram muito grandes. E a gente já viu lá no início que a IAUSC mudou o estadiamento justamente porque esses tumores têm um pior prognóstico. Então, esses tumores não deveriam estar aí. E a segunda coisa, eles não usaram nenhuma forma de avaliação de doenças múltiplas no mediastino e excluíram esses pacientes. Na verdade, não, eles incluíam, tinha um paciente, inclusive, 3B nos 3 estudos. Então, o que fica claro é que a seleção também não foi muito adequada. Quanto maior o volume de doença, maior a chance de doença à distância, é pior a sobrevida do paciente, maior a chance de eles terem recorrência à distância. Bom, esse é o último ponto que eu queria colocar, que é lembrar que esse estudo avaliou quanto tempo depois da terapia de indução valeria a pena você operar, ou então quanto seria a sobrevida global depois de diversos momentos em que você faz o tratamento cirúrgico após a terapia de indução. Então, quanto mais tempo a gente espera, pior vai ser o prognóstico do paciente. Isso é só uma lembrança, dizendo que a gente não pode ficar retardando a cirurgia depois que foi tomada essa decisão. Então, resumindo, nesse ponto específico, a cirurgia para N2, ela tem um papel limitado, e o que nos parece, apesar de, obviamente, a gente não tem ensaio clínico randomizado para isso, é que esse papel ele é especialmente interessante nos pacientes que têm uma cadeia única, uma doença que não é volumosa no mediastino, que o tumor não é grande, e principalmente se após a indução o paciente teve um downstaging linfonodal. É isso, obrigado.
Muito bom. Agora queria convidar o nosso último amigo do simpósio, o Igor. Igor Morbeck é um oncologista clínico que se dedicou há muito tempo ao câncer de pulmão e atualmente ele é oncologista do Centro de Oncologia do Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, além de ser professor de Medicina Interna da Universidade Católica de Brasília. Ele vai falar para nós quando ele recomenda quimio-radioterapia, estádio 3. Obrigado, Igor. Boa tarde a todos. Obrigado, Riad, pela gentileza do convite, e também o Marcelo. Então, a minha tarefa e quase desafio é quando eu recomendo quimio-radioterapia no estágio clínico 3 de pulmão. A gente está passando aqui. Esses são os meus conflitos de interesse para essa apresentação, e eu vou começar essa apresentação expondo 2 casos clínicos reais. O primeiro desses casos clínicos é uma senhora que foi tratada em 2015, na época com 62 anos de idade, uma engenheira, ex-tabagista, e que havia, então, inscrito uma tomografia de tórax com uma massa hilar de quase 4 centímetros de tamanho, localizado no segmento posterior do lobo superior direito, que invadiu o bronco-fonte, a cava inferior, e algum sinal de livangite. Posteriormente, essa paciente fez um PET, e o PET confirmou os achados anteriores da tomografia, mostrando que essa lesão tinha uma alta captação, invadia de fato veia cava superior, além de um envolvimento de artéria pulmonar e associado a uma linfadenopatia, então, na cadeia paratraqueal direita. O estadiamento dessa senhora, então, foi de T4N2M0, um estadiamento clínico 3B. Esse é um outro caso que eu coloco também em perspectiva para discussão nessa apresentação, um senhor de 74 anos de idade, também ex-tabagista, e com uma massa maior do que a anterior, 8,5 por 7,9, uma massa realmente grande, acolado ao mediastino e à parede torácica, cujo PET e ressonância não mostraram doenças de distância e que também foi estadiado como T4N2, também estadio clínico 3B. Bom, colocando esses 2 casos em perspectiva, a grande pergunta que surge aqui nesse slide é possível nos dias de hoje eu considerar apenas um tratamento ao modo do one size fits all para esses 2 pacientes? Eu acho que esse é o principal desafio e talvez, colocando mais uma vez aquilo que o Terra disse, o quão heterogêneo é o subgrupo 3 de pulmão, faz com que várias alternativas de tratamento sejam viáveis e possíveis mesmo nos dias de hoje. Então, esses 2 pacientes poderiam ser tratados com quimioterapia baseada em cisplatina, seguido de radioterapia, quimioterapia baseada em cisplatina concomitante a rádio mais consolidação, quimio-radioterapia neoadjuvante seguido de cirurgia, embora esses estudos já tenham sido discutidos aqui, quimioterapia neoadjuvante seguida de quimio-radioterapia de consolidação, ou mesmo quimioterapia neoadjuvante seguido de cirurgia. À luz dos dados atuais e daquilo que desenvolveu-se ao longo da última década em relação a esses estudos em estágio clínico 3 de pulmão, na minha opinião, restam 2 maiores evidências para discutir num tumor board esses 2 casos, e é através exatamente dessa discussão que nós vamos basear, então, nos próximos 30 minutos, essa apresentação. Bom, embora toda a controvérsia tenha acontecido e venha acontecendo nas últimas décadas, algumas coisas são relevantes e nós aprendemos a lidar com o estágio clínico 3 de pulmão, inegavelmente. Um ponto importante é que, embora o prognóstico ainda seja ruim, nós conseguimos curar até 30% desses pacientes. Também sabemos que indução ou quimio-radioterapia concomitante são superiores à radioterapia isolada. Sabemos também, e isso está baseado em estudo fase 3, que o tratamento concomitante é superior à indução, e não há evidência até o momento que suporte a quimioterapia de consolidação após quimio-radioterapia, de forma que isso também já foi testado em estudo fase 3, anteriormente publicado. Nós também aprendemos que a dose de radioterapia, a maior, não é superior a doses convencionais de 60 grays, e isso também já está publicado. E também sabemos que a melhor quimioterapia em subtipos de adenocarcinoma, onde você pode usar pemetrexed e platina, também não é superior ao clássico etoposide e cisplatina. Então, só para exemplificar alguns desses achados, essa é uma meta-análise exatamente que comparou a quimio-radioterapia concomitante versus sequencial, mostrando um ganho de fato significativo, absoluto, na ordem de 5,7%, favorecendo quimio-radioterapia ao invés do tratamento sequencial. Mas, inegavelmente, nós não sabemos vários aspectos, e o Terra colocou isso muito bem em perspectiva. Primeiramente, a população é claramente heterogênea. O estadiamento clínico e o estadiamento patológico nem sempre está muito bem definido nos estudos clínicos, e a gente lembra que o estadiamento muitas vezes mudou ao longo dessas décadas. Nós passamos de estadiamento simples com tomografia para PET-CT até os dias atuais com IBUS, que não são contemplados nos estudos contemporâneos. Ao longo desses anos também houveram claras mudanças no estadiamento clínico do câncer de pulmão, embora na oitava edição nenhuma alteração marcante foi detectada, mas na 7ª edição foi, e tudo isso, claro, que leva a erros e vieses de interpretação.
Há uma também discrepância entre aquilo que é estágio 3 bulk versus não bulk. Isso é importante. Essa definição não está clara na literatura. O que é uma doença bulk? Se é doença com mais do que 3 centímetros, se é uma doença que ocupa vários linfonodos em várias estações diferentes, e nós não temos uma definição válida em relação a isso. E, de uma maneira geral, os estudos clínicos têm um poder estatístico inadequado para detectar pequenas diferenças subgrupos, como é o caso do intergrupo 0139 e o papel da pneumectomia, por exemplo, relatado pelo Terra, né? Com o intuito só de fazer uma longa história curta, a quimioterapia de indução não é uma nova ideia. Desde a década de 90, estudos fase 2, pequenos, como o estudo europeu do Rafael Rosell, o estudo do Roth e do MD Anderson, mostravam que a quimioterapia neoadjuvante poderia ter algum papel seguido de cirurgia. Estudos mais contemporâneos, esse talvez seja o principal representante do estudo já no século XXI, do DPR, é um estudo que falhou em demonstrar um benefício significativo quando avaliado de uma maneira global. Essa avaliação sistemática também, ela falhou em mostrar um benefício, embora tenha descrito como 6%, ela foi baseada em estudos clínicos iniciais, muitos de fase 2, sem poder estatístico para avaliação. Esse estudo do SWOG, também um pouco mais recente, em 2010, teve sobrevida mediana sem diferença significativa, sendo, portanto, um estudo negativo que validasse a quimioterapia neoadjuvante com paclitaxel e carboplatina para estadios precoces. E talvez essa evidência seja a melhor evidência que nós temos, publicada em 2010, que é o estudo italiano, em 2012, perdão, que é o estudo italiano do Dr. Giorgio Scagliotti. Embora pequeno, um estudo de randomização muito simples, gencitabina e cisplatina por 3 ciclos, seguido de cirurgia versus cirurgia, de fato, esse é um estudo positivo, que atingiu o seu objetivo pré-especificado em termos de sobrevida livre de progressão e sobrevida global, levando, então, a uma diferença aproximada de 3 anos, de 3 meses, de 3 anos de diferença. Bom, essa é uma meta-análise, e essa meta-análise é importante porque ela coloca em perspectiva que a quimioterapia neoadjuvante pode ter o mesmo benefício da quimioterapia adjuvante, ou seja, um benefício na ordem de 5%. Essa meta-análise foi publicada no Lancet Oncology em 2014 e mostrou, em comparação aos estudos de neoadjuvância versus de adjuvância, que o benefício é muito semelhante se você dá químio antes ou dá quimioterapia depois. E essa é exatamente a curva de sobrevida que favorece, né, e que mostra realmente a quimioterapia pré-operatória. Bom, o mais importante, talvez, que tenha alcançado uma relevância maior nos últimos anos, eu diria principalmente no último ano, foi que a consolidação parece ter um papel um pouco mais definitivo em câncer de pulmão. De novo, a quimioterapia foi testada inicialmente em estudos fase 2, com David Gandara. Esse estudo mostrou que poderia ter um benefício adicional de quimioterapia de consolidação pós-quimio-radioterapia, o que caiu por água, na verdade, com a publicação do estudo fase 3, o Nasser-Rana, alguns anos mais tarde, e agora voltou mais uma vez com uma força e principalmente de uma maneira mais moderna, talvez e certamente mais eficiente, que é você dar imunoterapia na consolidação. Existe um racional para isso. Esse é o estudo fase 3. Inicialmente, 980 pacientes foram incluídos nesse estudo, todos eles com estágio clínico 3A ou 3B. Esses pacientes foram tratados inicialmente com quimio-radioterapia, que havia uma variação muito grande do tipo de quimioterapia empregada, desde o clássico etoposide cisplatina, a paclitaxel e carboplatina, e até mesmo o pemetrexed com platina foi utilizado. Para aqueles pacientes que não progrediram e que tiveram algum tipo de resposta, ou mesmo doença estável, num período de 1 a 42 dias, esses pacientes foram randomizados a receber, então, imunoterapia com durvalumab versus placebo. Esse estudo teve 2 objetivos coprimários: avaliar inicialmente sobrevida livre de progressão, cujos dados foram primariamente reportados, e sobrevida global. E alguns outros objetivos secundários também foram incluídos nesse estudo. Esse é o racional para que se use imunoterapia de consolidação para essa população de pacientes. Já foi falado aqui mais cedo que a radioterapia pode ter algum papel no sentido de induzir liberação antigênica e melhorar, talvez, a nossa resposta imune adaptativa, e isso leva, em segunda instância, a uma regulação da expressão do PDL1, favorecendo o uso, então, de anticorpos monoclonais contra essa proteína. Então, esse é o racional, e, inegavelmente, a curva de sobrevida global favorece o braço de consolidação com durvalumab. Essa é a apresentação que foi feita o ano passado no Mundial de Toronto de câncer de pulmão, mostrando que o benefício é presente a 12 e a 24 meses. Percebam que 83% dos pacientes estão vivos no braço de consolidação com durvalumab versus
75 a 1 ano, e a 2 anos, 66 versus 55. Isso gera um benefício significativo com a redução do risco de morte na ordem de 32%, favorecendo o braço de consolidação. Essa é a atualização das curvas de sobrevida livre e progressão. Como eu disse, isso aqui já tinha sido previamente reportado, mostrando que há 1 ano os pacientes estavam com maior tempo de sobrevivência e sem doença, né? E isso de uma maneira sustentada, e as curvas aparentemente se abrindo a 18 meses, mostrando que 50% dos pacientes estavam sem recidiva, contra 26% dos pacientes com quimio e radioterapia de maneira isolada. E nessa análise de subgrupos, mostra que, de uma maneira consistente, basicamente todos os pacientes e todos os subgrupos analisados se beneficiaram da terapia de consolidação. Aqui, talvez, a única ressalva para os pacientes EGFR positivo. E, na minha opinião, não menos importante, esse endpoint, que mostra exatamente o tempo para a morte ou o desenvolvimento de metástase à distância, claramente as curvas se separam, mostrando um benefício também para esse endpoint com o durvalumab. E quando a gente avalia aqui aqueles pacientes que são analisados, em comparação, muito menos metástases para esses sítios mais comuns são vistos no braço da consolidação. E essa análise de subgrupo, isso aqui cabe alguma discussão, mostra que, inicialmente, esse foi a avaliação pré-especificada, independente do nível de PDL1, os pacientes foram incluídos no estudo PACIFIC. Para aqueles pacientes com mais ou menos 25%, esse foi o cutoff utilizado pelos autores desse estudo, não houve diferença importante sobre o nível de expressão. Essa é uma análise pós-hoc, ou seja, uma análise não planejada e que foi necessária de ser feita em virtude de uma exigência de uma agência regulatória europeia, que mostra que para aqueles pacientes com baixíssima expressão ou PDL1 negativo, não houve um benefício claro do PDL1. É claro que isso é exploratório e não deve ser, nesse momento, utilizado na prática clínica, né? Em termos de efeitos colaterais, e esse é um tópico extremamente importante, de uma maneira global, fenômenos não imunomediados, não há diferença entre consolidação ou não consolidação. Aqui uma ressalva vai exatamente para o lado da pneumonite. Eventualmente, os pacientes tratados com durvalumab têm um pouco mais de efeitos colaterais relacionados ao pulmão, e a pneumonite ocorreu em 34% versus 24,8% para esses pacientes, embora nenhuma diferença importante para aqueles estágios, para aqueles graus 3 ou 4. Mas isso requereu uma análise de subgrupo, uma vez que há uma chance maior desses pacientes pós-radioterapia, tratados com imunoterapia, desenvolverem, de fato, pneumonite, e isso foi reportado. E esse gráfico, essa tabela é uma tabela importante, que coloca em perspectiva alguns estudos que estão sendo utilizados, quimio-radioterapia com imunoterapia, e que mostra que, de fato, do durvalumab, isso, nessa análise aqui, teve uma taxa de pneumonite numericamente maior do que os estudos com pembro, nivo, e claramente contra placebo ou só cisplatina e etoposide, por exemplo, né? Agora, quando a gente avalia de um contexto geral, e essa é uma análise multivariada, que mostra que, de uma maneira geral, o grau em relação a essa pneumonite não foi maior do que nos outros estudos, e em análise multivariada feita nesse estudo, aqueles pacientes de origem asiática, histologia não escamosa e PS1, talvez tiveram uma chance maior de evoluir para a pneumonite. Então, colocando agora, para finalizar essa apresentação, em perspectiva, aqueles 2 casos, essa senhora foi tratada em 2015 com quimioterapia neoadjuvante, foi utilizada a gemcitabina e cisplatina, ela já veio do cirurgião com alguma intenção de tratar de neoadjuvância e queria ser operada. Felizmente, essa paciente teve uma resposta brilhante, como os senhores podem ver aqui nesses 2 PETs de comparação. A lobectomia foi realizada em setembro de 2015, esse foi o estadiamento patológico dessa paciente, essa paciente conta muito bem, livre, sem doença e em segmento regular. Esse é o outro paciente, esse é um paciente mais recente, cujo diagnóstico ocorreu no final do ano passado, com aquela massa importante, estágio clínico 3B, tratado com quimio e radioterapia, e esse paciente hoje está em durvalumab em curso. Ou seja, doenças e estadios semelhantes, certamente de biologias diferentes, tratadas de maneira diferente. Será que hoje eu devo considerar todos os pacientes para quimio e radioterapia? Possivelmente a resposta é não. O que eu considero para todos esses pacientes é uma discussão em tumor board. Então, esse é o meu último slide, o mesmo slide que o Terra mostrou na apresentação, mostrando que categoria 1, de fato, a radioterapia
concomitante à químio, seguida de durvalumab, é o principal nível de evidência que nós temos na literatura, embora a quimioterapia de indução precise ser discutida para esses pacientes, principalmente para que o cirurgião fale se o paciente posteriormente é potencialmente operável. Embora o 3B nunca foi estudado para neoadjuvância, existem casos de 3B, como esse caso que eu mostrei dessa senhora, que pode eventualmente se beneficiar dessa terapia, e isso é categoria 2B. Era isso, muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Igor. Vamos tentar discutir um pouquinho. Perguntas para Ricardo, Igor. Eu tenho uma pergunta para o... acho que vai querer fazer uma pergunta. Quero ter uma pergunta para o Igor, enquanto ninguém levanta. Igor, quando que você indica a radioterapia adjuvante em N2? Quer dizer, a quimioterapia está clara, todo mundo que aguenta faz. E a radioterapia você indica para alguém, depois da cirurgia, resecção completa? Essa é uma boa pergunta. Não indico de maneira sistemática, se a ressecção foi completa, as margens cirúrgicas estão negativas e, eventualmente, não há linfonodos presentes na peça cirúrgica. Mas considero o porte, a radioterapia adjuvante, para casos onde você, de fato, após uma cirurgia, percebe margens cirúrgicas, né, presentes e, principalmente, algumas cadeias linfonodais também positivas. Então, para esses pacientes, eu tendo a discutir, Torriade, a radioterapia adjuvante. Quer dizer, se alguém fizer uma quimioterapia não adjuvante, esterilizar o mediastino, você não faz radioterapia adjuvante? Depois de uma resecção completa? Exatamente, eu discuto caso a caso, né? Essa paciente em questão, ela fez radioterapia adjuvante, ela passou pelo tumor board, embora ela tenha sido um estadiamento patológico T2N0, M0, né? Essa paciente foi para o tumor board e foi considerado radioterapia, ela ganhou radioterapia, né? Então, e as margens cirúrgicas dela também estavam livres. Então, assim, eu acho que é caso a caso, e principalmente a motivação do paciente em querer, eventualmente, uma trimodalidade, que é o que foi feito, né? Então, eu acho que não é todo paciente que está disposto a enfrentar toda essa sequência de tratamento eventualmente tóxico, porque há uma toxicidade inerente à radioterapia adjuvante também, e pacientes motivados, mais jovens e com bom performance status, eu tendo a oferecer e discutir radioterapia, embora, na minha cabeça, o que está mais claro são exatamente esses fatores de alto risco de margem e múltiplas estações acometidas pós-cirúrgicas. Perfeito. Uma pergunta para o Ricardo. Ricardo, com a tua experiência agora da robótica, vamos aproveitar que você está aqui, muda alguma coisa a sua abordagem ao doente que tem estadio 3, a robótica? Porque a gente sabe que parte da intensidade da cirurgia, um doente que tem uma doença um pouquinho maior, com aquelas toracotomias enormes que a gente fazia antigamente, acabava influenciando a sobrevida. Com a robótica, você mudou alguma coisa a tua indicação ou tua abordagem para 3A, para estádio 3, 3A? Essa é uma boa pergunta. E, assim, o que a robótica, eu acho que faz agora, com a experiência que a gente acumulou, ela transforma as cirurgias mais difíceis em cirurgias mais fáceis. Então, obviamente, isso é bom para o paciente. A cirurgia é mais rápida, a ressecção é mais completa, a gente tem menos rotura de cápsulas de linfonodos e permite que a gente faça de forma minimamente invasiva coisas que às vezes a gente deixava de fazer minimamente invasivo para fazer aberto, porque o tumor tinha linfonodos mais centrais, eram de mais difícil dissecção. Então, acho que isso foi um grande avanço. Ela permite que a gente faça mais procedimentos minimamente invasivos do que fazia antes, mesmo já tendo acumulado uma experiência grande com vídeo. Então, eu vejo uma expansão do uso da minimamente invasiva para casos que eram difíceis. E a segunda coisa, que também não está bem comprovada, isso é uma coisa especulativa, mas que a impressão que a gente tem é essa, a gente consegue fazer uma limpeza linfonodal, principalmente no hilo pulmonar, que é mais extenso do que a gente fazia com a videocirurgia. Então, a gente até tem trabalhos que mostram que a videocirurgia ela tinha um upgrade linfonodal, um upstaging linfonodal menos frequente do que a cirurgia aberta. E agora, com a robótica, a gente tem o mesmo nível de upstaging linfonodal, principalmente hilar, do que a cirurgia aberta. Um pouco melhor do que a vídeo. Então, eu acho que tem a ver também com essa
manipulação mais fácil do linfonodo, do hilo pulmonar, das artérias, com a dissecção bimanual que a robótica tem. Se isso vai ter impacto ou não na sobrevida, acho que é uma coisa ainda a ser respondida. Mas a minha impressão é que a gente vai ver resultados nisso também. Acho que tem uma pergunta, por favor. Meu nome é Ana, eu sou de Belo Horizonte, oncologista. Eu queria perguntar para o Igor, o doutor Marcelo também fique à vontade. Mais para frente um pouquinho, o paciente que progride na vigência do durvalumab. Qual que seria seu algoritmo de tratamento? O que a gente tem de base para hoje? Acho que essa é a pergunta do momento, pergunta que não tem resposta. Na minha opinião, acho que vai depender muito do tempo de recorrência desse paciente. Lembrando que a consolidação é dada por 1 ano, né? E claramente esse paciente progride nesse período de 1 ano. Acho que a imunoterapia não deveria fazer parte do algoritmo de tratamento para doença avançada. Para aquele paciente que recorre tardiamente, eu acho que essa é uma oportunidade de usar a imunoterapia no futuro, principalmente se essa recorrência ocorrer depois de 6 meses a 1 ano do fim do tratamento de consolidação. Aqui eu reforço um pouco o papel do PDL1. Recentemente, esse mesmo paciente que eu mostrei agora, eu coloquei ele para discussão no grupo, porque ele fez a dosagem do PDL1, que já veio no pacote que foi feito de biópsia dele inicial, e ele é um PDL1 negativo, né? E eu, de fato, coloquei esse paciente de tumor board para avaliar exatamente a impressão das pessoas se o PDL1 ele é determinante na indicação ou não da consolidação com o durvalumab. E, então, de novo, o estudo não randomizou pacientes e não selecionou pacientes negativos e positivos, esse não foi o objetivo pré-especificado. Tem pacientes PDL1 nessa amostra, não há dúvida nenhuma, e só aquela análise pós-hoc que foi solicitada pela comunidade europeia para aprovação do durvalumab é que viu que, de fato, o hazard ratio no forest plot ele foi negativo. Então, eu vou ficar de olho nesse paciente, por ele ser PDL1 negativo, não sei se esse paciente vai ter, eventualmente, um tempo mais curto de recorrência, enfim, mas eu acho que, para aquele paciente que recorre muito próximo à imunoterapia, esse paciente deve ser tratado com quimioterapia. E eu reforço aqui a importância de você selecionar para mutações eventuais para esse subgrupo de pacientes. Às vezes a gente se esquece por ser estágio clínico 3 de pulmão e acha que não é necessário fazer um painel multiplex NGS, não é necessário sim. Eventualmente esses pacientes podem ter mutações, então é necessário testar antes de você indicar algum tratamento sistêmico adequado. Não, fantástico, concordo com o Igor, acho que não tenho que acrescentar nada nessa tua pergunta. Só lembrando que o problema do estágio 3, seja 3A ou 3B, é recidiva sistêmica, seja pós-cirurgia ou seja pós-radioquímio exclusiva quando se fazia. Então, as terapias de consolidação, como o Igor falou, vieram para tentar reter essa micrometástase que 1, 2 anos depois voltavam a crescer em outros sítios e que levavam a óbito desses pacientes. Então, a ideia, esse conceito da imunoterapia pós-radioquímio exclusiva, ele mostrou que reduziu essa recidiva à distância, né? E é isso que provavelmente está trazendo esse ganho em sobrevida livre de progressão e em sobrevida global. Então, eu acredito que a gente deve ter mais dados, esse ponto do PDL1 é importante, o ponto de um paciente estágio 3 ter mutação ativadora, EGFR, ALK, ou o que for que possa interferir, que a gente sabe que interfere no tratamento de doença metastática, pode interferir no tratamento com durvalumab, talvez possa interferir, a gente ainda não tem os dados, né, a análise exploratória mostra que pode, mas nós temos casos que eram EGFR positivos, estágio 3, fizeram e receberam durvalumab e estão sem evidência de doença, a gente está acompanhando. Então, existe uma modulação imunológica que a gente também tenta compreender dessa adição de rádio e de imuno pós-rádio faz diferença, né? Inclusive dados do próprio estudo Pacific, quanto antes você inicia o durvalumab de consolidação, melhor esse paciente vai. Então, dentro aí o estudo era acabando a radioquímio até 30 dias, mas você tinha lá 14 dias, pacientes que recebem muito precocemente, você consegue ter um benefício maior do que aquele que demora 1, 2, 3 meses para começar a terapia de consolidação. Então, acho que tem muita coisa que o Pacific deve mostrar e os outros estudos com os outros agentes imunoterápicos para terapia de consolidação. Então, tem muita coisa por vir aí. Tá?
Eu gostaria de, por conta do tempo, a gente vai dar 30 minutos de intervalo, agora são 4h30, a gente volta para a última sessão, e aí a gente encerra com uma questão importante, que é metástases cerebrais, e agradecer mais uma vez o Igor e o Ricardo aí pela presença, pela participação nesse ponto e contraponto, e também o Onconews. Essas discussões vão estar disponíveis no site, acho que todos vocês conhecem o Onconews, e vão estar lá para revisão. Muito obrigado.